Olha, amanhã, sexta-feira, eu vou fazer o programa. Opa, você está pensando o quê? Amanhã, sexta-feira, tem programa Cidade Alerta Sergipe com nós. Olha, a Procuradora Regional Eleitoral, Eunice Dantas, sempre a doutora Eunice, uma das mais brilhantes personalidades da área jurídica em Sergipe. Isso é um presente para o Estado de Sergipe, a doutora Eunice. Ela pediu hoje ao Tribunal Regional Eleitoral que determine o afastamento imediato do mandato do presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo de Lima. A nosso pedido ela recebeu em seu gabinete hoje à tarde, Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. A matéria agora. O Ministério Público Federal aqui em Sergipe pede o afastamento imediato do deputado estadual, atual presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, que ele saia do cargo. Mas quem vai trazer informações sobre este assunto é a Procuradora Regional Eleitoral de Sergipe, doutora Eunice Dantas. O porquê deste pedido? O deputado ele já teve seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral agora em maio, que indeferiu o registro de candidatura dele, ele entrou com um embargo de declaração. Mas esse embargo de declaração é um recurso que não tem efeito suspensivo. Então, a coligação adversária, ela peticionou ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, para que cumprisse efetivamente o que foi decidido no acordo. E o ministro, ele fez um despacho encaminhando ao TRE, que o TRE adotasse as medidas para cumprir o que foi determinado no acordo. E aí o deputado Luciano Bispo, ele apresentou um arrazoado, que aquilo não se sabe nem juridicamente que instrumento é aquele, pedindo que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui, o doutor Osório, decidisse de forma diferente do TSE. Ele pediu que ou aguardasse o julgamento dos embargos de declaração, que estão pendentes no TSE, ou aguardasse um fim de um recesso judiciário que não existe aqui no TRE. Então, nós, sabendo disso, nós ontem demos nosso parecer aqui pela Procuradoria Regional Eleitoral, aduzindo que a presidência do TRE ou ao TRE, se o presidente resolver levar para o pleno, ele não tem outra decisão a fazer que não seja afastar o deputado Luciano Bispo do cargo. Porque, se fosse para dar efeito suspensivo, o ministro Gilmar Mendes ou a ministra Luciana Lócio teriam dado, e eles não deram. Quando o ministro Gilmar Mendes determinou que o processo viesse para o TRE e o TRE adotasse as medidas necessárias, era exatamente isso, ele negou o efeito suspensivo pedido. E aqui, o TRE daqui não pode decidir diferente, ele não pode invadir a instância superior. A instância superior já decidiu de um jeito e não pode aqui, a instância inferior, decidir de forma diferente no mesmo caso. Hierarquia. É a hierarquia, exatamente. Seria a hierarquia, no caso do Poder Judiciário. O TSE, que é o órgão superior, já decidiu. E ele mandou que cumprisse a determinação do acordo. Então, no entender nosso, ao TRE cabe apenas determinar, oficiar a mesa diretora da Assembleia Legislativa, já que ele é o presidente, então não caberia oficiar o presidente, ele mesmo, para que decretasse a perda do cargo e convocasse o suplente. E aí, nesse caso, o TRE tem que fazer a retotalização dos votos que foram dados para ver quem vai ser o próximo suplente. Então, a coligação opositora foi quem mais pediu essa questão? Não, o Ministério Público também está adotando as medidas. Tanto que o primeiro recurso que houve, só o Ministério Público fez desse processo. Quando ele teve inicialmente o pedido dele de registro de candidatura deferido aqui no TRE, inicialmente, foi só o Ministério Público quem recorreu. E aí esse processo voltou para o TRE decidiu de novo decidiu deferindo, e aí o Ministério Público e a coligação recorreram. Então, mas nesse caso, esse último pedido veio da coligação adversária, que pediu que ele fosse imediatamente afastado do cargo, que é o que deve ser, já que o recurso de embargo de declaração não tem efeito suspensivo. O que pesa contra ele não é improbidade administrativa, né? Apesar dele ter condenações em improbidade administrativa pela Justiça Federal, nesse caso específico aqui, ele se enquadrou na ficha limpa, mas foi pelo julgamento das contas dele, pelo Tribunal de Contas do Estado. Que ele, mais uma vez, já nos últimos suspiros, ele conseguiu uma liminar, aqui, dada pelo desembargador Rui Pinheiro, para suspender os efeitos dessa decisão do Tribunal de Contas, mas a ministra Luciana Lócio, do TSE, que está com o caso, já disse que essa decisão não tem qualquer influência no processo, já que ele já está cassado. Agora, a mesa diretora da Assembleia, o próprio Luciano Bispo já foi notificado e qual o prazo que ele tem? Não. Ontem nós pedimos ao TRE que decida. Isso, que notifique para que afaste ele do cargo. O presidente do tribunal ainda vai decidir. Ele decidir monocraticamente, como também ele pode levar para o pleno.
Embora no entender da Procuradoria, é uma decisão que caberia ao presidente e unicamente adotar as medidas para cumprir o acordo. Caso vá para o pleno, qual seria um termo de prazo? Qual seria o tempo? Não existe prazo, mas a Procuradoria Regional Eleitoral está atenta para que se cumpra e não se cumprindo como foi determinado, nós poderemos ajuizar uma reclamação ao Tribunal Superior Eleitoral informando que o Tribunal Regional Eleitoral não cumpriu o que foi decidido no acordo. Aproveitando ainda, falando com a senhora, sobre as verbas de subvenções, como é que está o processo? Bom, esses processos de subvenção estão todos no TSE, eles já estão indo à Procuradoria, à Vice-Procuradoria Geral Eleitoral, para dar parecer, porque todo o processo de tribunal precisa passar pelo Ministério Público, eles já estão indo para lá, eu tenho conhecimento só que já chegou lá o do Jefferson Andrade, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral já deu a manifestação dele, o parecer pela cassação, mantendo integralmente a sentença, o acórdão que foi dado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Doutora Eunice Dantas, Procuradora Regional Eleitoral de Sergipe, muito obrigado pela entrevista. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Obrigado, Marcos. Obrigado, doutora Eunice.